Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um programa sensacional direto do Expo Minas em Belo Horizonte. Esse é o Movimente e é um prazer tê-los aqui acompanhando os conteúdos gerados direto do Movecast. O que move a mente e as ideias da educação estão passando por essa mesa e quem está ao meu lado sempre ele, Guilherme Goulart. Ele é diferente, não é? Fala a verdade, Amanda. Que tá assim na rádio, na Globo. Não, ele saiu da Globo pra ir trabalhar comigo. Jura? Juro. Eu saí da Globo para trabalhar com educação, eu sou apaixonado. Então tá tudo certo, tá no lugar certo. Você já percebe que não regula muito, mas tá tudo bem, né? É meu querido amigo. A gente tem que tomar cuidado, porque que a gente acredita pra não cair aqui em conversa fiada, né? Não, mas saiu mesmo. Esse papo é sério. Esse papo é sério. Ele trabalhava na Globo, só que na Gazeta. A Gazeta é a Globo do Espírito Santo. Só que, na verdade, eu não trabalhava com comunicação, não. Eu trabalhava com marketing. Eu fazia gestão de projetos lá para desenvolver projetos comerciais voltados à televisão. Tá explicado. Tá vendo? Tá no lugar certo, nasceu pra isso, ó. Gente, a gente começou de uma forma muito diferente, né? Estamos aqui com a Amanda Zanetti. Uma salva de palmas para a Amanda. Mas tem uma justificativa. A Amanda mora no nosso coração, é parceira, já esteve na nossa escola. Acompanhamos o trabalho da Amanda há muito tempo, ela já esteve no nosso podcast e hoje, pela segunda vez, nos dando a honra aqui de tê-la para gerar esse conteúdo que vai ajudar você, gestora educacional. Obrigado, Amanda. A honra é toda minha, coração. Feliz de estar com vocês de novo. Aquele podcast foi muito legal. É legal, não é? Foi muito legal. Bom. Mas muita gente chega aqui tremendo, porque de fato é diferente, é um processo diferente e o que é o novo às vezes cria esse temor. Mas me conta, como é que é palestrar para 6 mil, acho que são 8 mil lugares, um negócio assim. Como é que foi isso aí? E o que você abordou para encantar, para ver aquele público todo de pé? Gente, eu vou falar com vocês, eu tenho muitos anos de trajetória. Eu comecei a fazer consultoria, palestras e treinamentos de educadores muito menina. Então eu já viajei esse Brasil inteiro, assim, mas eu nunca, na minha experiência, senti o que eu senti ontem, assim. Foi nitidamente o dia, assim, que eu fiquei mais nervosa, mais apreensiva, mais ansiosa. Eu senti falta de ar, assim, sabe? De ver aquele povo todo. É lindo demais isso, você vê aquela comunidade, assim, com 6 mil, 7 mil educadores reunidos ali, todo mundo caminhando no mesmo propósito, sabe? Querendo algo que é um tesouro, assim, final, que todo mundo tá buscando, que é a qualidade da educação. Então eu fiquei pensando, sabe, sobre o impacto disso, sobre poder contribuir com isso, sabe? Então eu entrei assim, a perna deu uma tremida, e eu falei, será que eu vou dar conta disso? Mas aí a gente, né, vai ali no flow, vai recebendo a energia do público também, porque o público foi maravilhoso ontem comigo, e foi 10, viu, gente? Terminei com aquela sensação assim, ai, dever cumprido. Foi muito massa. Amanda, Perdão. Amanda, você é uma referência hoje, Minas, e obviamente tem muita legitimidade de estar naquele palco, porque você é uma referência hoje da parentalidade, da educação positiva. Conta pra gente um pouco do que você levou desse contexto para esse palco, que hoje a gente percebe aqui, a gente já teve a oportunidade de entrevistar muita gente, e de fato a gente vê muita gente falando de tecnologia, de dados, de IA, de como utilizar IA, mas também muita gente falando do ser humano, do brincar, do socioemocional. Me conta, como é que foi levar esse conteúdo ao palco? O que acontece? Eu quis muito, quando eu estava planejando essa palestra, desmistificar algumas ideias errôneas que circulam assim entre os educadores sobre as perspectivas mais positivas de educação e sobre o desenvolvimento socioemocional, né? Então, eu acho que por isso que eu fiquei tão nervosa, sabe? Porque era uma oportunidade muito de ouro, assim, de poder dizer que existe uma ciência por trás da educação positiva, que existe evidência que pode ajudar para que a gente tenha mais bem-estar dentro das escolas, para que nós, educadores, adoeçamos menos, e as pessoas não sabem disso. Então, quando a gente olha lá para o futuro da educação, a gente vê uma educação que, se a gente não cuidar do humano, não adianta a gente equipar a escola, não adianta treinar para metodologias ativas, não adianta a gente investir em treinamentos sobre inteligência artificial, porque no chão da sala de aula é sobre relacionamento.
é o professor e o aluno. E ainda existe uma hierarquia muito distante, né? Uma hierarquia muito vertical entre o professor, ou o diretor, ou o coordenador e aquele que aprende. E a gente está vivendo uma era de aproximação, não de quebra de hierarquia para dizer que todo mundo é igual em todos os níveis e que professor é igual a aluno, porque não é, né? Existe um saber, existe uma experiência ali que não é a mesma coisa. Mas em dignidade e respeito nós somos todos iguais. E enquanto o professor não entende isso, sabe? Que aquele aluno é um ser humano, que tem valor, que tem, né, merece respeito, não adianta você equipar a escola e treinar professor, porque a coisa não vai acontecer. Existe uma necessidade de mudança de posicionamento para que essas novas tecnologias, essa inovação, tudo isso que a gente está vendo aqui brilhantemente, porque tem palestrantes aqui brilhantes trabalhando isso, para que isso funcione, a gente precisa cuidar antes de reposicionar esses sujeitos ali na educação. Então, um pouquinho assim sobre isso que eu falei. O interessante, Bruno, comentei isso no anterior e vou comentar de novo. Por favor. Todos estão trazendo a perspectiva de, antes de ser aluno, é um ser humano. Então, não dá para fazer a toque de caixa ou no grande pacote para todo mundo de qualquer forma. Tem que ter essa aproximação. E que no final, quando, apesar de toda a tecnologia, quando o negócio arder dentro de sala de aula, é o professor, é o ser humano cuidando do ser humano no final. Só que o que acontece? Isso eu quis assim, frisar muito na palestra ontem. O que acontece? Aí quando a gente começa a falar sobre isso, sobre relações mais horizontais dentro da escola, há muita confusão, porque aí a gente acha que tudo que acontece a gente tem que conversar, que a gente tem que passar a mão na cabeça do aluno, que o aluno tem que ser compreendido e a gente tem que ter empatia. E aí esses discursos, eles ficam esvaziados, porque quando você chega lá no fogo da sala de aula, a coisa não vai funcionar. E aí a gente tem visto assim, um incentivo a discursos de quebra da autoridade do professor e a criação de ambientes cada vez mais caóticos. Caóticos. Por quê? Porque tem muito discurso, muito voltado para o respeito ao aluno, e isso é muito importante. Mas a gente se esquece que quando a gente fala de respeito ao aluno, a gente precisa cuidar de uma relação de respeito mútuo. Só existe respeito ao aluno se a devolutiva do respeito ao professor, ela também for preservada. Então, ontem lá na palestra, é até interessante isso, porque eu vim falar de educação. É o momento da palma, não é? É o momento da palma. Fala assim, o professor tem que respeitar, mas na hora que o... Porque é isso, porque a gente está saindo de um extremo, que é o extremo do autoritarismo, em que a educação se ancorou nesse extremo do autoritarismo durante muitos anos, para conseguir ali ordem, respeito, conseguir formar operários, porque a educação ela vem disso, né, da formação de operários obedientes, servidores, cumpridores de normas e de ordens, não questionadores, não críticos, ela vem desse lugar, e a gente está transitando, agora a gente está em interregno, né, entre reinos, por uma educação mais relacional, mais humanizada. Só que aí a gente sai lá desse extremo do autoritarismo e tem um fenômeno que é muito comum, aí a gente vai lá no outro extremo antes de chegar no caminho do meio. Então, o que eu vejo que está acontecendo na educação hoje, muitas vezes, é a busca de soluções lá no outro extremo, no extremo da permissividade ou da negligência, né? E muita gente confunde e chama isso de educação positiva. E isso não é educação positiva. A educação positiva, ela vai cuidar dos sujeitos todos dentro da escola, não só dos alunos. Então, ontem também eu falei muito disso, sabe? Da importância da gente cuidar do papel de autoridade do professor. O professor é uma autoridade dentro da sala de aula. Só que como que ele vai conquistar essa autoridade? Como ele vai se preservar nesse lugar? Não mais com as mesmas técnicas anteriores. Não mais pelo poder. Não mais usando a sua força e o poder. Mas ainda assim, nós precisamos de técnicas e ferramentas para que ele permaneça no lugar de um ser que estudou, que se preparou, que planejou uma aula e que merece ser tratado com dignidade e com respeito por isso. Então, é até curioso que algumas pessoas vieram falar assim, olha, se não tivesse o título, a gente nem ia falar que era uma palestra de educação positiva, porque toda a construção inicial foi para garantir o lugar de autoridade do professor. E aí eu tentei, né, o tempo é bem curtinho, mas dei ali umas pinceladas, trazer algumas ferramentas e técnicas para que a gente obtenha respeito dentro de sala de aula, atenção dos alunos, engajamento, cooperação, silêncio,
sem a gente precisar usar lá daquelas ferramentas anteriores. O que acontece é que nessa tentativa, como a gente não tem cinto de ferramenta, como a gente não sabe o que fazer, a gente acaba voltando para os métodos extremos. Então é muito importante que a gente equipe mais, que a gente traga mais assim, olha, ao invés de gritar, você pode fazer isso. Ao invés de separar os grupos dessa forma, você pode separar assim. Ao invés de cobrar que o aluno entregue um exercício ameaçando que ele vai perder a nota, você pode tentar essa outra estratégia, que vai te desgastar menos e que vai cuidar da segurança emocional dentro da sala de aula. E aí no final todo mundo ganha, né? Só que a gente está no intervalo, a gente está na transição. Então leva um tempo ainda para que a gente possa ter essa realidade mais concreta na prática, na sala de aula, né? O gatilho mental mais conhecido ainda é o medo, né, Amanda? Então, o medo, ele é o gatilho que todo mundo sabe usar muito fácil, então acaba retornando para ele. E assim como na própria apresentação o tempo é curto, aqui também o tempo urge, meu amigo. Sim, senhoras e senhores, quanto conteúdo bacana, já passou por aqui Fernanda Sobreira, agora Amanda Zanetti, Manu Bezerra, Léo Freiman, tanta gente bacana, falando sobre o quê? Sobre brincar, sobre um respeito ao outro, sobre a criatividade. Amigo, continue com a gente, porque tem muito conteúdo bom. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e lembre sempre, o boss tá on.